Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente um cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei. E isso sim é absurdo. E é por isso que eu tô aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não tá curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negra Ali e essa é a minha deixa pra entrar na sua mente. Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar o incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Boa noite a todas, a todos. Queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês, dos nossos convidados.
Mas antes de começar a nossa mesa sobre o livro Segurança Pública após 1988, a história de uma construção inacabada, como acho que quem já acompanhou aqui as atividades durante o dia sabe que a gente está começando todas as nossas atividades com uma poesia de uma poetisa que é a Mídria. Então, eu queria pedir para passar rapidinho a poesia da Mídria antes da gente começar. Eu tenho um problema. Meu ascendente é em Áries. E eu tenho outro problema, é que eu sou a menina que nasceu sem cor. Para alguns eu sou branca, para outros eu sou preta, para muitas e muitos eu sou parda, ainda que eu sempre tenho ouvido dizerem por aí que parda é cor de papel. E a minha consciência racial, quando me chamem de parda, fique tão bamba quanto a autodeclaração de artista pop quando pratica afroconveniência. Eu sou a menina que nasceu sem cor porque eu nasci num país sem memória, com amnésia, que apaga da história todos os registros e símbolos de resistência negra, que embranquece sua população e trajetória a cada brecha, que faz da redenção de Khan a sua Mona Lisa, obra-prima da miscigenação, e ódio ao milagre da miscigenação, calcado no estupro das minhas ancestrais, na posse de corpos que nasceram para serem livres, na violação de ventres que nunca deveriam ter deixado de serem nossos. E eu tenho outro problema. Eu não sei dar cambalhota. E não importa que para alguns eu seja a menina que nasceu sem cor, que falte melanina para minha pele ser retinta, que os meus traços não sejam tão marcados. O colorismo é uma política de embranquecimento do Estado que por muito tempo fez com que eu deixasse de lado os traços genéticos do meu pai herdados. Me odiasse, me mutilasse, o meu cabelo alisasse. Meninas pretas não brincam com bonecas pretas, mas faço questão de botar no meu texto que pretas e pretas estão se amando, porque me chamam por aí de parda, morena, moreninha, mestiça, mulata, café com leite, marrom, bombom. E esse corpo moreno, cheiroso e gostoso, é um corpo delgado, da cor do pecado, e me faz tão bem ser feitizada enquanto quase perfeito padrão de mulata exportação. Um outro problema que eu tenho é que meu passe livre sempre acaba antes do final do mês. Eu sou a menina que nasceu sem cor e isso me dá o privilégio de ser a menina que tem livre acesso a muitos espaços, mas que no final do dia parece não pertencer a nenhum deles de fato. Eu sou a menina que nasceu sem cor, mas sempre que convém alguém, minha negritude vai saltar aos olhos, e isso só me faz pensar o quanto o mito da democracia racial no Brasil é de... Se você sabe de onde veio sua tataravó, pode ter certeza que você é uma pessoa branca, de origem europeia, italiana, portuguesa. O único brasão que sobrou na minha família foi o da desestruturação e da pobreza. Cara, gente branca. Se você não tem sangue preto nas veias, tem nas mãos. Tá na hora de derrubar a porra da estátua dos bandeirantes e valorizar o sangue preto que escorreu no solo da construção nada gentil desse país. O Barbosa, Bolsonaro tentam apagar a escravidão, queimam os registros sobre esse holocausto. Então, se for preciso, a gente resgata as nossas raízes nos dentes. Vai entender que a nossa gente é filha de Dandara do meu quilombo. Nos dê forças, para que não tenhamos vergonha das histórias que carregam os nossos corpos. Por muito tempo, eu fui a menina que nasceu sem cor. Mas um dia gritaram-me, negra! E eu respondi. Obrigado, Mídria. Importante a gente trazer esse debate. Também em torno do lançamento do livro Segurança Pública após 1988, a história de uma construção inacabada, que eu tive a honra de dividir a organização com Marco Aurélio Rudiger, diretor da DAP, da Fundação Getúlio Vargas, e que reuniu um conjunto de capítulos, entrevistas e um texto sobre redes sociais que tentam pensar um pouco as conexões do debate da segurança pública e que, no fundo, como o próprio título indica, ainda é uma história inacabada e que a gente muito mal resolvida para o Brasil, né? Segurança pública enquanto um direito fundamental que está ali previsto no artigo 5º, no artigo 6º da Constituição, mas que muitas vezes é operado numa chave muito diferente dessa, e como é que a gente, então, tem que revisitar a arquitetura institucional que organiza essa área com as políticas públicas para tentar fazer frente aos desafios contemporâneos de garantir cidadania, garantir vida, enfim, garantir justiça sem violência. E para que a gente possa debater, a gente tem aqui hoje o
os ex-ministros Raul Jungmann, da Segurança Pública, da Defesa, da Reforma Agrária. Vou pedir para cada um também fazer uma breve apresentação. O ex-ministro Tarso Genro, ministro da Educação, ministro da Justiça, também uma longa trajetória, ex-governador, além, claro, do Marco Rudiger. Um vídeo do ministro Gilmar Mendes, que está se deslocando hoje para Portugal, pediu desculpas por não estar ao vivo, mas fez questão de mandar um vídeo, e a Isabel Figueiredo, que foi uma das autoras de um capítulo que levanta um pouco a atuação do governo federal na segurança pública. A gente vai dividir a mesa da seguinte forma: vou passar aqui para o Marco fazer uma saudação inicial, depois eu passo a bola para ele conduzir os debates ali na segunda parte, mas a gente vai passar para o Raul Jungmann fazer uma intervenção, depois a gente passa o vídeo do Gilmar Mendes, a gente passa para o Tarso Genro fazer uma intervenção e Isabel Figueiredo faz, então, uma reflexão sobre os planos nacionais. Então, essa é a ordem, e aí a gente abre, se der tempo, para um debate. Nós temos aqui até 7h15, no máximo 7h30, para fazer essa discussão. E aí, sim, eu queria, antes de passar para o Raul Jungmann, pedir para o Marco a palavra inicial do meu colega organizador aqui da coletânea. Bom, boa tarde, boa noite para todos. Enfim, Renato, assim, com muito carinho aqui que te reencontro e, enfim, função do nosso livro, né, de tantos autores que nós convidamos, nos deram a honra de colocar a pena e os pensamentos de cada um, as reflexões, né, e então isso foi muito bacana. E eu queria, enfim, agradecer aqui em nome da unidade lá da fundação que eu dirijo, que é a DPP, Diretoria Geral de Políticas Públicas, essa oportunidade, e dizer que eu tenho muito orgulho desse livro que a gente produziu, né? Mas muito mais orgulho eu tenho da generosa participação dos diversos autores, em especial daqueles que estão aqui presentes, aqui o ministro Tarso Genro, um amigo querido meu, por quem eu tenho uma enorme admiração, o ministro Raul Jungmann, que também tenho muita admiração, enfim, Isabel Figueiredo, que tem uma contribuição riquíssima do trabalho, e tantos outros que nós não pudemos chamar aqui, e você próprio que escreveu aí segmentos importantes desse livro e ajudou na organização, não teria sido possível. Mas, principalmente, agradecer à Fundação Getúlio Vargas, que financiou esse trabalho, a possibilidade desse trabalho acontecer e nos incentivou, e a Fundação sempre firme no propósito da sua missão, que é o desenvolvimento nacional. Então, enfim, eu queria agradecer a todos vocês, não vou me alongar aqui, a única coisa que eu quero dizer é que esse livro, para mim, tem uma importância muito grande, porque nós estamos revisitando, junto com o fórum, enfim, né, esse tema que foi tão falado, principalmente na última eleição, né, e sobre o qual a gente não viu avanço nenhum, né? A gente continua com a política de segurança truculenta, violenta, pouco inteligente, direcionada a hipossuficiente, injusta e, sobretudo, totalmente ineficaz. E eu não tenho dúvida que esse é um dos grandes temas e que estão colocados quase que de forma lateral hoje e naturalizados na violência no nosso cotidiano. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem aqui ela é central, fundamental, e eu só posso, enfim, agradecer esse momento que nós vamos estar juntos aqui. Obrigado, Marco. Vou passar agora, então, para o ministro Raul Jungmann. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado a você, Renato, que é o presidente do Fórum, e que eu tenho as melhores lembranças. Quando fui ministro da Segurança, aquilo que a gente conseguiu conquistar tinha uma participação, tinha lá a sua participação e a participação do Fórum e outras organizações da sociedade. Acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa passagem muito curta, de 10 meses, no Ministério da Segurança, foi a participação do Fórum e daqueles que quiseram também na sociedade. Saudar o Marco Aurélio, que tenho o prazer aqui de reencontrá-lo, é um prazer, Marco, estar aqui com você,
ver aqui a Bebel, a suíte, a doce Bebel, aqui sempre tão calma, tão tranquila, participando com a gente desse debate. Saudar também a Betina Barros, que é a nossa monitora bíblica. Ela me mandou uma bíblia de regras, viu, Tarso? Não sei se mandaram para você, mandou uma bíblia de regras, e aí eu comecei a brincar com ela e chamar ela de minha monitora bíblica. A Elisa Maria, que é design de conversas. Eu vou querer que alguém me diga o que é isso, design de conversas. Eu estou sempre atrasado. É um barrichello nessas histórias. O Caio Prazeres e, por fim, saudar um amigo de lutas muito querido, um gaúcho de boa cepa, republicano, democrático, que tem uma rara capacidade no Brasil de fazer a unidade entre o rigor lógico com o afeto humano, pela humanidade, que é o ministro Tarso Genro, que tem um prazer aqui de dividir com ele essa live. Bom, primeira coisa, eu queria dar uma explicação. Por que eu estou falando antes de todo mundo? Porque o Renato me deu esse privilégio indevido? Não. É porque eu levei uma queda e, enfim, vou ter que fazer uma cirurgia no ombro e isso está doendo assim barbaramente e é preciso que desinflame para poder fazer a cirurgia e essa desinflamação não está ocorrendo. Então, eu, em algum momento, vou ter que... Hoje eu passei a tarde praticamente inteira de médico para ver isso. Então, por favor, aceitem as minhas escusas por um indivíduo privilégio de ser o primeiro a falar, que não seria o caso. Mas vamos lá. Primeiro, uma coisa, eu queria saudar esse livro, porque quando, Tarso, eu tive a minha experiência como ministro, e como eu não vinha exatamente, não tinha uma longa trajetória, a não ser na Câmara de Deputados, que eu participei sempre da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, eu procurava livros-textos. Bom, como é que é a história da segurança brasileira? E não existe esse livro-texto. Esse livro-texto não existe. Existem artigos, existem monografias, existem ensaios, muitos, alguns bons, outros nem tanto. Mas, na verdade, um livro-texto, como, por exemplo, produziu o embaixador Ruben R. Cooper, uma obra monumental sobre a história da diplomacia brasileira, desde praticamente que o Brasil se torna independente, com algumas referências ao Brasil Império. Nós não temos nada disso. E isso já é um indicativo daquilo que eu vou, numa visão autoral, considerar os principais problemas. E quando eu digo visão autoral, quer dizer que eu vou ver algumas coisas, outras eu não vou ver, eu não vou dizer. Não é porque não tem importância, são importantíssimas, mas é que eu prefiro criar um foco em torno de 4 ou 5 assuntos que me parecem essenciais. E o primeiro deles tem a ver com essa crítica que eu fiz, que agora está sendo parcialmente satisfeita pelo livro editado pelo Fórum e pelo Marcelo. O que é? É que o Brasil teve 7 constituições federais e nenhuma delas, a segurança pública, foi atribuição do poder central. Falo poder central porque tem o Império e tem a República. Então, nenhum e nem outro, nas nossas 7 constituições, a primeira de 1824, a última de 1988, nós vamos encontrar responsabilidades constitucionais, comprometimento constitucional do governo central com a segurança pública. Talvez, Tarso, isso tenha a ver com a construção do Estado Nacional, ou seja, numa divisão, digamos assim, para poder, sobretudo, vencer o que era a proposta do Zé Bonifácio, que era uma centralização de um país imenso, com medo de se fragmentar, como aconteceu com a colônia espanhola, na América do Sul, precisava da figura monárquica do centralizador. Mas também era preciso dividir poderes. E aí esses poderes foram, em parte, esse era um poder importante, que era o poder de prender e soltar, e, sobretudo, prender e soltar a oposição, e, ao mesmo tempo, em troca, dar os votos necessários para que o governo central, na época do Império, ele pudesse, enfim, ir conduzindo o projeto de Estado Nacional que resultou, em grande parte, no que temos hoje. Então, essa é a primeira grande observação. Isso significa dizer o quê? 2 coisas. Em primeiro lugar, nós não temos um sistema nacional de segurança. Nunca existiu no Brasil. As pessoas falam, o que é isso? Não, claro, tem arranjos, mas um sistema nacional de segurança pública, não. Por quê? Porque se você não tem compromissos constitucionais, se a União não detém isso, como é que você vai ter um sistema nacional de segurança pública, como você tem na saúde, como você tem na educação, como você tem no lazer, como você tem na Previdência, enfim, que foram montados pelo governo central. Isso você não tem. E, em decorrência, você também nunca teve uma política nacional de segurança pública. Aqui alguém dizer, epa, e o plano que foi desenvolvido pelo ministro Tarso? Não é?
o Pronasce. Aliás, excelente plano. Aproveito para deixar claro aqui, um plano muito bem concebido, muito bem pensado, e que, inclusive, nas suas questões-chave, busca responder exatamente a essa descoordenação ou essa inexistência. Procura exatamente, dentro dele, entre outras coisas, por óbvio, fazer essa coordenação entre União, Estados e municípios. Então, este é o problema primeiro que nós temos a ver com essa questão e que é preciso ser resolvido. Então, como eu disse, em contato com a sociedade, mas com a academia e tudo mais, evidente, também membros e colegas de governo, nós procuramos suprir isso de que forma? Aprovando o SUSP. O SUSP é um projeto, inicialmente, da Lavra, do primeiro governo Lula, não é? E foi, inclusive, proposta, esse nome, proposto por um grande amigo nosso, que é o Luiz Eduardo Soares. Isso depois foi perdendo, como muitas vezes acontece dentro do governo, quer dizer, o impulso, a impulsão, e lá no governo Dilma, se não me engano, não me fala a memória, é quando o Zé Eduardo chega e propõe isso ao Congresso Nacional, mas isso pode ser que eu não esteja muito bem, não esteja sendo preciso com esses fatos. E então, quando chega-se no governo Temer, é que isso vai ser aprovado. E era uma coisa muito improvável de ser aprovado. O governo Temer é um governo que vem do impeachment, um governo que tem divisão na sociedade, um governo que tinha problemas sérios, né, inclusive em termos de imagem, não se pode negar, justas, injustas, mas que, de fato, viveu com isso. Mas se conseguiu isso através de um diálogo e também um sentimento de urgência que tinha naquele momento de aprovar o SUSP. E aprovado o SUSP, não é, a política que nós deixamos, a Política Nacional de Segurança Pública, né, essa foi feita a quatro mãos com a sociedade. Não trata aqui de repassar a responsabilidade pelos erros, pelas falhas, não. Mas, sobretudo, dizer, olha, o que tinha de muito bom lá dentro foi feito com a sociedade, foi feito com o Fórum, foi feito com o Igarapé, foi feito com o Sul da Paz e com tantas outras instituições que participaram conosco e a academia também. Então, essa é a primeira observação. O que é que faz o governo Bolsonaro? Simplesmente engaveta isso. Engavetou o SUSP, engavetou a política, não vamos aqui perder tempo com relação a isso, mas esse é o fato que acontece. Então, a ideia de que nós iremos dar um salto, não é, de uma segurança pública de obscuridade para evidências, não é, para que você tivesse a accountability, para que você tivesse transparência, para que você tivesse dados e tantas outras coisas mais, eu acho que ela foi e permanece sendo saudada. O governo não tem política, o que ele tem é uma política da morte, que é a política exatamente de afrouxar os controles sobre as armas, e fora isso, eu não acredito que tenha mais algo a se demonstrar. Ou talvez, se tiver, não deve ser um ponto negativo. Em segundo lugar, eu já falando aqui na minha visão autoral, a coisa que me preocupa muitíssimo, que eu chamo minha nêmesis, é o sistema prisional brasileiro. 862 mil apenados, um déficit de mais de 400 mil vagas dentro do sistema, 70 organizações criminosas de base prisional dominando as 1.500 unidades prisionais, um crescimento de aproximadamente 8%. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que estabelecimentos estatais, porque todos eles são, talvez exceção de um ou dois que você tem lá em Minas Gerais, mas mesmo que privados, são públicos, todos são públicos, pouco importa. É controlado por 70 facções criminosas de base criminal, que quer dizer que surgiram dentro do sistema prisional. E é exatamente dali de dentro aonde há o controle do que acontece aqui fora em termos de violência, e óbvio que acontece lá também, mas o sistema prisional funciona como centro de recrutamento e organização dos recursos humanos para o crime, organizado. Ou seja, não é possível nenhuma política de resolução da questão de segurança do Brasil que não enfrente o seu sistema prisional. Mas, entretanto, o que se ouve o tempo inteiro é mais armas, mais carro, mais orçamento, mais coletes, mais isso, mais aquilo, esquecendo que esse para mim, o coração da violência que nós temos hoje. Não é? E por quê? Porque o apenado, um jovem que foi pego com uma trouxinha de crack ou com um pacote, sei lá, uma trouxa de maconha, uma pedra de crack, ele vai, sem ter antecedentes criminais, sem ter cometido crime de sangue, sem em bando, seja o que for, ele vai para dentro desse sistema prisional e, como o poder estatal não garante a vida dele, quem vai garantir a vida dele é o crime organizado. E isso, evidentemente, faz com que ele se torne refém desse crime e assim por diante.
Não vou me alongar. Acho que tem uma outra coisa também que é preciso dizer. O sistema prisional, uma das suas funções, se fala muito, é ressocialização. O sistema não ressocializa absolutamente nada. 95% que estão lá dentro não tem nenhum tipo de atividade educacional, 92%, 93%, nenhum tipo de atividade laboral. Então, isso diz tudo. E quem é que está lá dentro? A maioria é preto, pobre, morador de periferia, baixa escolaridade, quase nenhuma renda, família desestruturada. Então, é isso que nós estamos fazendo, transformar aqueles que são marginais, que a sociedade marginaliza econômica e socialmente, pela vulnerabilidade, infelizmente, uma parcela em criminosa. O que não quer dizer, de modo nenhum, criminalizar a pobreza, muitíssimo pelo contrário. Indo para o terceiro ponto, política de drogas, que é exatamente conexa ao que nós estamos falando. Nós temos uma política de drogas, tá certo? Que ela simplesmente, aliás, o ministro Barroso foi muito feliz quando disse isso, ela destrói a vida de um jovem, custa à sociedade e não resolve nenhum problema. Não resolve nenhum problema. E eu centraria, para não, enfim, estender muito o que estou falando, isso na lei de drogas, né? Que, se não me engano, mais uma vez, 2016. A lei de drogas faz uma diferenciação entre o traficante e o usuário, só que ela não estabelece critérios objetivos para fazer isso. Daí resulta que fica ao talante do sistema judiciário estabelecer se é ou não é. Né? E isso leva, anualmente, milhares de jovens à prisão, né? E a se transformarem, basicamente, em servos desse sistema criminoso que lá habita lá dentro. Então, há uma necessidade de declarar essa política falida, e não apenas por isso, né? De estabelecer critérios objetivos. Há, inclusive, não sei se é um ADIM, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, cujo relator, o ministro Alexandre de Moraes. Nós peticionamos para que isso fosse para plenário, já que o Congresso fugiu da sua responsabilidade de estabelecer a diferenciação, que o Supremo assim o fizesse. Não é o melhor, mas é o que poderia se fazer. Mas acontece que o Supremo preferiu ignorar esse nosso pedido, e até hoje nós permanecemos sem discutir isso. O terceiro ponto que nos importa muito não é exatamente uma questão de segurança. Podemos encará-la como uma questão social, mas ela é muito fronteiriça e também não acredito que a gente possa resolver o nosso problema de segurança sem resolver o problema da juventude. Nós temos hoje uma juventude que, segundo o IBGE, algo em torno de 11 milhões de jovens, os chamados sem ou nem escola, nem trabalho, que são aqueles que, fica muito claro, mais vulneráveis, por assim dizer, ao chamamento do crime. Né? Tanto é verdade que hoje, Renato me corrija, a média de jovens de 15 a 24 anos que são vítimas de violência, inclusive letais, é de duas vezes e meia a média nacional. Então, há necessidade de se chegar a esses jovens, e olha, se 50% dos homicídios estão concentrados em 220, 230 cidades, então nós sabemos o território e sabemos exatamente quem é a população que nós precisamos focar de uma maneira integrada. Precisamos dar um sonho para esses jovens, estender a mão para esses jovens, ter um programa para esses jovens, fazê-los visíveis aos nossos olhos e não invisíveis que, de repente, nos aparecem nos agredindo ou morrendo ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que eu considero da maior importância. A outra coisa que eu considero muito importante é a questão das nossas polícias. Esse é um tema vasto, extenso, né? E eu, quando falo sobre isso, eu procuro centrar em 2 pontos, mesmo, novamente, sabendo que desfoco muitas outras questões tão ou mais importantes do que eu coloco. A primeira delas é a questão da despolitização das polícias. As polícias, hoje, sobretudo as PMs, né, as polícias estaduais, e mesmo, em algum caso, infelizmente, a pressão que existe hoje sobre a Polícia Federal, para que ela também vá no sentido da politização, mas há uma politização. Essa politização é uma politização mais abrangente, que é preciso ser rompida, que é o seguinte: agentes de Estado, eles não podem, digamos assim, a não ser excepcionalmente e muito reguladamente, entrar para a política. E hoje, o que é que você tem? Você tem tanto militares quanto policiais, sobretudo PM, como, em alguma medida, Ministério Público, em alguma medida, também a magistratura, com essa porta giratória entre a política e a função de agente de Estado. E isso tem que ser cortado. Eu fui, durante quase 2 anos, ministro da Defesa. Quando tinha promoção para general, ninguém nunca chegou no meu ouvido para dizer nada. Sabem todos que nos estados, quando você tem promoção, o que acontece? Para praticamente o gabinete do governador, a Assembleia se volta totalmente para isso, e, enfim,
Isso significa dizer que a meritocracia, juntamente com a disciplina e a hierarquia, que são a alma mater da polícia, ela é descaracterizada. E quando a política entra pela porta, a disciplina, a hierarquia e o mérito saem pela janela. A outra coisa é as questões relativas a disciplinares, corrupção e assim por diante. E aqui eu não me refiro apenas à corrupção resultante de desvio de recursos ou apropriação de recursos públicos. Me refiro, sobretudo, à corrupção moral. Veja, quando o governador Witzel diz se atirar, nós vamos atirar para matar, nós vamos atirar na cabecinha, etc., ele está autorizando aquela polícia a ser, digamos, o juiz de quem vai viver e quem não vai viver. Isso é a forma de corromper ética e moralmente essa polícia, porque aí ela vai estabelecer quem tem dinheiro ou quem tem recursos para continuar vivo ou quem não. E isso é também desfazer das nossas próprias polícias. Então, eu sento muito em cima desses dois pontos, sabendo que existe uma enormidade de outros pontos para serem vistos. Não nego isso, mas eu acho fundamental a questão da despolitização e, efetivamente, o enfrentamento da questão disciplinar e da corrupção, chamando atenção para o aspecto da corrupção moral. Embora tenha muitas outras coisas mais, e a gente sabe também que esses policiais sofrem, ganham mal, são estressados, são exigidos em ter produção e tantas outras coisas mais, e que merecem atenção e autoestima e, sobretudo, respeito enfim, de todos nós. Então, eu pararia por aqui, que já falei muito. Essa é a minha visão muito simplificada, mas é uma visão que eu chamei de autoral dos nossos problemas, saudando mais uma vez a iniciativa do Fórum, que é fundamental, e precisamos expandir isso, Renato. Precisamos realmente resgatar toda uma história da segurança pública no Brasil, e que pese o enorme mérito que tem o vosso livro, e agradecendo a atenção de todos até aqui, eu me despeço. Muitíssimo obrigado. Obrigado, ministro Raul Jungmann. Agora eu vou pedir aqui para a equipe de apoio para que a gente veja a fala gravada do ministro Gilmar Mendes, que fez uma fala especial aqui para a sessão. Olá, eu fiquei muito feliz de receber o convite do Renato Linnemann para que a gente falasse um pouco sobre esse livro recém-lançado, Segurança Pública após 1988. Certamente nós sabemos de todos os percalços que esse tema tem representado para as instituições e para as pessoas. Se nós perguntarmos ao cidadão comum qual é a sua preocupação, certamente, além da subsistência, ele falará sobre a questão da insegurança pública, das ameaças que sofre, e isso tem a ver também, muitas vezes, com as más condições de moradia, de iluminação ou de falta dela, especialmente nas ruas e ruelas do Brasil, e os problemas que isso agrega. Normalmente, a resposta a esse problema tem sido, em parte, uma resposta de caráter simbólico. Mais leis draconianas, transformar determinados crimes em crimes hediondos, ir ampliando esse elenco. E, normalmente, isto acaba não resultando efetivo. E a gente continua a fazer mais do mesmo. Na minha conversa com o Renato, eu chamei a atenção para a minha passagem pelo CNJ de 2008 a 2010, quando nós voltamos os nossos olhares para os presídios. E lá verificamos o quê? Que há um excesso de presos. Nós temos alguma coisa como 400 mil vagas, antes eram 350 mil vagas, para 800 mil presos, talvez um pouco menos hoje. Portanto, é um número significativo. E desses 800 mil, praticamente a metade, 350, 400 mil,
é de presos provisórios, aqueles que ainda não tiveram um julgamento, que ainda não tiveram, portanto, uma sentença. Por isso que, na minha gestão, nós fizemos os mutirões carcerários. Trabalhamos na ideia de que a prisão provisória tinha que ser delimitada, tinha que ser limitada temporalmente, tinha que ter um limite temporal, e libertamos 22 mil pessoas. Esta foi uma ação importante, mas nós também procuramos institucionalizar esses mutirões carcerários para que os juízes acompanhassem essa situação, os juízes de fato verificassem se alguém estava preso e por quanto tempo, porque isso passa a ser inegavelmente uma responsabilidade do juiz. É claro que quando nós passamos a fazer esse amplo esforço dos mutirões carcerários, um outro tema se nos afigurou relevante, que é a questão daquilo que se chama ressocialização. Nós sabemos que os presídios, como diz o ministro Raul Jungmann, é um pouco um home office do crime. As pessoas acabam aprendendo a serem ainda mais letais, ainda mais criminosos. E nós, então, lançamos o projeto Começar de Novo. Pessoas, portanto, deveriam ser recuperadas. Nós deveríamos buscar a reintegração. E aí há muitos erros em todo esse sistema, uma legislação que permite a prisão em massa, especialmente do suposto traficante de droga, que entra ali quase que inocente e depois vira massa de manobra, vira peão das organizações criminosas. Então, esse foi um tema que nos ocupou e que, de fato, nos desafiou. Quando houve um episódio, salvo engano, no Rio de Janeiro, no Morro do Urubu, em que um helicóptero foi derrubado por ações de policiais, eu propus, junto ao ministro da Justiça, que nós fizéssemos uma estratégia nacional de segurança pública, que o Judiciário tivesse a sua meta, que o Ministério Público tivesse a sua meta, que a polícia tivesse a sua meta. A despeito da gente falar intensamente em segurança pública, acabamos não fazendo ou não sendo muito efetivos, acabamos respondendo apenas com as ações policiais. À época, então, fixamos meta, julgar, concluir os inquéritos policiais, julgar os casos, fazer júris, porque o Brasil é um país em que se consagra o direito ao júri para aquele que comete homicídio doloso. Mas leva muito tempo para julgar esse autor do homicídio. Por outro lado, nós temos um grave problema, que é marcante, e isso aparece nos dados vários e nas várias estatísticas. Nós temos um índice de revelação de crime muito baixo. Portanto, nós temos um alto índice de homicídio e um baixo índice de revelação ou de desvelação, de identificação do autor do crime. Portanto, temos aí um grave problema, para além da demora que temos na realização do júri. Por todas essas razões, por todo esse tipo de trabalho, no final da minha gestão, à frente do CNJ, eu passei a defender aquilo que eu chamei um sistema unificado de segurança pública, a partir também de uma leitura sistemática do texto constitucional. Assim como temos o SUS para a saúde, deveríamos ter um SUSP, um Sistema Unificado de Segurança Pública, em que a União participaria também do sistema, porque se vivia sempre aquela fórmula escapista, em que a União não tinha um papel substancial em matéria de
segurança pública. Mas é a União que tem as Forças Armadas, é a União que tem a Polícia Federal, é a União que tem mais recursos, inclusive para zelar pelas fronteiras. Em suma, por tudo isso, nós temos que fazer algo integrado. Infelizmente, no governo Temer, se criou pela primeira vez, ainda que em caráter extraordinário, o Ministério de Segurança Pública e se fez um plano estratégico de segurança pública, passou-se a se preocupar com números, com estatísticas. Esse ministério foi titularizado pelo ministro Raul Jungmann, que também é um dos autores dessa obra. Eu faço votos, Renato, que essa obra, de fato, seja lida, seja refletida e que nos ajude em desenhos de novas políticas públicas mais unificadas, mais coordenadas para o Brasil. Eu faço votos que a obra seja discutida, seja criticada, que as posições aqui sejam, de fato, analisadas e que nós possamos levar, especialmente para o próximo governo a ser eleito em 2022, propostas consistentes na área da segurança pública, que, como eu disse, é um tema tão caro, tão sensível para a população em geral. Queria agradecer o vídeo do ministro Gilmar Mendes. Como eu disse, ele está em viagem hoje, mas fez questão de mandar esse vídeo e, na sequência, já passo a palavra para o ministro Tarso Genro fazer a intervenção dele. Também saudando, dando boa noite e obrigado. Minha saudação respeitosa e fraterna ao ministro Gilmar Mendes, que se apresentou aqui através de um vídeo, meu querido amigo Raul Jungmann, como sempre com uma participação eficaz, brilhante, em diversos fóruns que nós participamos juntos. Meu abraço ao Renato, a Isabel, meu querido amigo Marco Aurélio, que me traz até este painel, né? Esse painel extraordinariamente importante para o momento que nós vivemos. Eu costumo dividir as questões de segurança pública em dois níveis bem configurados, bem distintos, que são, ao mesmo tempo, independentes, mas conectados entre si. Porque uma coisa é você falar um programa de segurança pública para um governo determinado, dentro do encaixe de um sistema legal e constitucional que tem determinadas limitações e problemas enormes, como disse o próprio ministro Gilmar Mendes e também o próprio Raul. E um outro nível, que é o nível de elaboração de um pensamento estratégico a respeito da questão da segurança pública. E é, na minha opinião, um pouco impróprio discutir essas duas questões de maneira integrada, sem ressalvar os seus distanciamentos e as suas conexões. Eu, por isso, chamo a atenção, em primeiro lugar, para o lento avanço da cidadania moderna na democracia liberal, o lento avanço da cidadania, a chegada do Estado democrático de direito moderno, a chegada do Estado social e a necessária renegociação conceitual que tem que ser feita entre os três níveis de segurança que o Estado moderno necessita contemplar para funcionar de maneira razoável. É a questão da segurança pública, a questão da segurança nacional e a questão da segurança cidadã. São questões integradas, mas também são questões concretamente separadas pela própria estrutura funcional do Estado
democrático liberal, do Estado democrático de direito em geral. Isso nos leva a uma elaboração diferenciada de dois níveis conceituais. O primeiro é a elaboração político-cultural das fontes subjetivas da democracia. As fontes subjetivas da democracia têm uma vida própria, que se dá fora do contexto normativo ou dentro dele, mas de uma maneira integrada socialmente, que diz respeito ao comportamento das pessoas, dos grupos sociais, das classes sociais em relação à própria democracia. E a elaboração dessas fontes político-culturais, num país, eu diria, democraticamente atrasado como o nosso, nós tivemos uma grande construção social a partir de 88. Esta elaboração não acompanha a rapidez com que são processadas, realizadas e propostas as fontes normativas, as normas objetivas, as normas jurídicas que organizam o Estado moderno, que entra em contradição. De uma parte, a sua estrutura normativa, com garantias de direitos e definição de responsabilidades, os direitos subjetivos, coletivos e individuais da cidadania, e a conformação política e cultural do estado da arte na sociedade em relação a essa própria estrutura normativa. Por isso, na minha opinião, o vocabulário básico da democracia em relação à questão da segurança pública é normalmente normativo. Ele é um vocabulário normativo. Muitas vezes completamente diferenciado da realidade social que diz respeito ao estágio que se encontra o pensamento democrático nas massas, na cidadania, né? Uma sociedade fragmentada, conflituosa e com diferenças sociais enormes. Por isso eu pedi, inclusive, que se colocasse primeiro o vídeo do ministro Gilmar, não para respondê-lo, mas para chamar a atenção precisamente desta questão. Quando se fala, por exemplo, no sistema prisional, nós temos duas linguagens bem diversificadas. Uma linguagem que é a linguagem dos tribunais de justiça, que é muito importante para a compreensão do problema prisional, mas é absolutamente insuficiente para revelar as suas causas. As suas causas que estão situadas na subjetividade democrática, mais ou menos aperfeiçoada da cidadania naquele momento. E, de outra parte, nós temos a linguagem do garantismo, né, que, na minha opinião, diz respeito, sim, a uma conquista democrática importante do ponto de vista normativo, mas que não tem nenhuma compreensão relacionada com o espírito da época, com o espírito das massas, com o espírito da cidadania. Né? Você fala num bairro popular, numa sociedade, né, numa fragmentação social brutal, numa desigualdade galopante, onde as populações mais vulneráveis são as mais atacadas pela criminalidade, você fala em garantismo, você não está conversando com aquelas pessoas. Porque a visão que elas têm de garantismo, né, não está relacionada com a sua vida cotidiana, permanentemente ameaçada. As grandes revoluções do século XVIII, as grandes transformações culturais que emergiram no século XVIII vão montando, né, um conceito de cidadania que vai sendo aperfeiçoado, desenvolvido à medida que, no século XIX, né, estou me referindo aqui ao século XVIII, no século XIX vai adquirir configurações
revolucionárias, seja na Revolução Francesa, depois na Comune de Paris, né, com o Código Civil Napoleônico, que é um código de garantias da propriedade, também dos direitos individuais, mas que revela muito pouco do que poderia ser, inclusive naquele momento, a incorporação de uma cidadania popular e democrática no contexto das grandes revoluções democráticas que ali se realizaram. Então, nós vemos a emergência da cidadania democrática, depois a cidadania proletária chegando na fábrica moderna, com a República de Weimar, mas a cidadania relacionada com a segurança dos indivíduos, com a segurança pública, ela continua integrada no próprio conceito de segurança social, relacionado com os donos do poder, e não relacionado com a nova sociedade de massas emergente, onde os trabalhadores, os excluídos, os jornaleiros, aqueles que se vinculam ao mundo do trabalho, estejam contemplados. Então, nós temos um conceito de cidadania que se configura como cidadania social, depois como uma cidadania que começa a ser respeitada dentro dos critérios de segurança do Estado, com determinadas normas de proteção do cidadão sobre a violência estatal, mas não temos a constituição de um conceito de segurança pública que envolva o conjunto da sociedade, né? E abrigue determinados conceitos, determinadas normas e instituições para que a segurança pública se encontre, portanto, com a cidadania moderna, a cidadania do capitalismo desenvolvido numa sociedade organizada em estruturas corporativas, estruturas sociais, estruturas de produção, que necessariamente devem se comunicar. A segurança pública cidadã que nós falamos e que nunca definimos de maneira mais precisa, né, dentro das fontes de interlocução do próprio Poder Judiciário, do Ministério Público, dos próprios juristas garantistas, ela é originária deste largo processo de afirmação cidadã, de uma cidadania civil, de uma cidadania do trabalho, de uma cidadania onde o Estado, né, começa a respeitar determinados direitos universais, mas que não alcança em nenhum momento a questão da segurança pública cidadã, ou seja, de como o Estado se comporta para prover a sociedade de segurança, né, no espaço público, nas relações públicas, de uma maneira eficiente, de uma maneira que o Estado não seja, né, um estranhamento permanente em relação a este enorme contingente de massas que não estão contemplados numa visão de segurança pública dentro de um projeto coerente, né? E aí reporta o ministro Gilmar, inclusive, o Sistema Único de Saúde, né, deveria corresponder a um Sistema Único de Segurança Pública cidadã. Um, aliás, deve estar integrado no outro. Por que isso não ocorre? Não ocorre porque é custoso, isso envolve um conjunto de projetos que dizem respeito desde a questão da distribuição de renda, de um sistema de proteção social e espacial, né, que deve ser montado a partir de vultosos recursos, e o Estado não leva para os órgãos, né, de produção do sistema de segurança pública os recursos necessários para isso. Não é porque os governantes não queiram, é porque este Estado tem outras prioridades que estão determinadas pela sua própria conformação, pela sua própria organização dentro de um sistema produtivo específico de relações globais
que, inclusive, determinam, né, os deveres e os limites do Estado para prover determinados direitos que estão configurados normativamente. A segurança pública cidadã, portanto, é fruto de um largo processo de transformações no Estado liberal-democrático para o Estado social. Mas processo para o qual não se respondeu ainda. Se responde com normas, mas não se responde com administração pública objetiva em torno dessas questões, em função dessas limitações que eu manifestei. É necessário, portanto, que nós passemos a tratar a questão da segurança pública cidadã integrando numa só doutrina, numa só visão, os 3 tipos de segurança que são necessários ao bom funcionamento do Estado liberal democrático. A segurança nacional, que é uma segurança a ser provida pelo Estado de maneira universal, e não a partir dos interesses de classe que, eventualmente, os governos podem representar. A segurança social, que está relacionada com saúde, com fornecimento de condições para a educação, com os tratamentos específicos que as populações mais pobres, mais carentes, mais excluídas devem receber, chegando a um conceito de segurança cidadã que integre os 3. Isto, eu volto, portanto, para a questão concreta de políticas de governo e políticas estratégicas relacionadas com o Estado social, que obedecem a outras normativas políticas, que obedecem a outras, vamos dizer assim, a outras estratégias políticas de governos que dizem respeito às maiorias e minorias que se formam no Estado liberal. Então, por isso, eu sou favorável a que se trate a questão da segurança pública. Eu disse isso ao Marco Aurélio mais de uma vez nas nossas conversas, e creio que falei também ao Renato, que se trate um projeto de segurança pública como um projeto para um governo. Porque se nós não fizermos desta forma, nós vamos esperar de uma maneira eterna aquelas grandes transformações que devem ser feitas na estrutura do Estado, na repartição dos recursos públicos, no recolhimento de impostos, nas variáveis internacionais que normalmente se relacionam com esta questão, e deixaremos a questão da segurança pública parada. E daí deslocamos a nossa discussão para a esfera puramente normativa. E esse deslocamento da questão para uma esfera puramente normativa tem um limite. É o limite da impaciência, o limite da violência, o limite de uma polícia mal paga, mal formada, maltratada, num permanente estranhamento com os direitos da cidadania. E aí, quando você faz esse estranhamento de uma maneira radical, existe uma separação entre o Estado e a sociedade que só se resolve através da violência, através do confronto, que é o que nós deveríamos evitar. Portanto, eu acho que, nas circunstâncias que nós estamos hoje, é possível, até em função da gravidade da crise, que um próximo governo tenha um plano, tenha sim um projeto estratégico, mas tenha, sobretudo, um plano de segurança pública para desatar determinados nós, e um deles é o nó das relações federativas, que pode ser organizadas dentro da legalidade vigente. O PRONAS estabeleceu essa relação federativa. Me admiro que o ministro Gilmar não tenha sabido disso, embora ele tenha acompanhado. As relações federativas que se instalaram no Brasil entre União, Estados e municípios estão lá dentro do PRONAS, com experiências que relacionam mais de 120 cidades. E depois foram lamentavelmente, relações que foram abandonadas, em função do custo, em função de outras determinações políticas que não passam por aqui. Então, eu gostaria de que um plano como esse reunisse essa capacidade de constituir normas
que a sociedade brasileira já mostrou através da Constituição de 88 e da aplicação das normas, né? Como está nos mostrando o Supremo Tribunal Federal agora em várias circunstâncias importantes, inclusive pelas palavras, por ações, com a capacidade de administrar no concreto um plano de segurança pública que compõe uma estratégia, mas é um plano que possa ser aplicado e deve ser aplicado dentro das circunstâncias que se avizinham e que reformas profundas não serão feitas, né? É provável que o próximo Congresso Nacional, como diria Ulisses Guimarães, seja pior do que o atual. Nós não sabemos o que pode acontecer, né? Mas é a instância deliberativa que deve ser respeitada e valorizada em qualquer projeto democrático moderno, né? Como o nosso está empenhado na Carta de 88. Então, esse é o recado que eu gostaria de dar e deixar a minha saudação e meu agradecimento por esse convite e por essa companhia extraordinária que vocês me proporcionaram aqui. Obrigado, ministro Tarso Genro. Vou agora passar, então, para Isabel Figueiredo, que é conselheira do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e coautora de um dos capítulos que faz um pouco exatamente uma memória dos vários planos nacionais, da atuação do governo federal na área, junto comigo e Betina, que está aqui dando assistência para a gente também. Muitos de vocês não estão vendo a Betina, mas ela está aqui com a gente, dando assistência para a sessão, né, para o debate. Isabel, muito obrigado. Bom, boa noite a todos, a todas. Agradecer ao Renato não só pelo convite para participar da mesa, mas também pelo convite para participar do livro. Saudar os participantes da mesa e também os nossos participantes do encontro, do fórum. E para ele não ficar bravo comigo, eu vou precisar mandar um beijo para o Lotim. Passando isso, agora eu posso falar mais sério. Bom, eu vou fazer uma fala breve, inclusive porque é muito difícil falar depois de 3 ministros, né? Vamos combinar que é uma situação, no mínimo, bastante delicada, mas eu acho que tem algumas coisas que eu me sinto meio compelida mesmo, não é nem só teoricamente, mas quase emocionalmente a falar. E eu ia começar por uma fala rápida que o Marco Aurélio fez sobre o atual governo na segurança pública, mas, na verdade, eu vou começar pelo final da fala do ministro Tarso Genro, quando ele vai dizer que, olha, a tendência é que o próximo Congresso seja pior que esse, e não vamos falar em reformas profundas na segurança pública, porque isso não vai acontecer. E aí eu tenho que dizer como isso me gera uma certa confusão interna, né? À medida em que, racionalmente, não tem como não concordar com a fala do ministro, é isso mesmo. Não vai acontecer. Acho que a gente sabia que não ia acontecer nessa última década, e por isso que, nesse histórico que a gente faz do Plano Nacional de Segurança Pública, dos planos todos, das políticas nacionais, uma das coisas que a gente vai mostrando é como o governo federal vai cada vez mais abrindo mão da pauta reformista, né? Como isso vai deixando de aparecer nos planos, nos programas, inclusive nos discursos, né? Mas se, por um lado, tem esse dado de realidade, que é óbvio que é com ele que a gente tem que lidar, a gente tem também um outro dado de realidade que me parece que é algo que é unânime, e isso é curioso porque Renato certamente vai falar disso na sessão que vai apresentar a pesquisa da escuta dos profissionais de segurança pública, né? Do como ninguém é satisfeito com o que a gente tem de estrutura normativa da segurança pública hoje. Se tem uma única unanimidade, eu ousaria dizer, na segurança pública hoje no país, é que o jeito que ela está desenhada é ruim. As polícias acham ruim, os policiais acham ruim, a academia acha ruim, os gestores acham ruim. É um modelo que, de fato, não me parece ter uma possibilidade razoável de funcionar por mais esforço que a gente faça. E acho que um exemplo desse esforço que não dá para a gente deixar de mencionar é o já mencionado pelo ministro Jungmann, da aprovação do SUSP. É uma pena que o ministro Jungmann não esteja aqui, Renato, porque senão ele ia ver que eu estou numa fase belzinha, paz e amor. Eu estou super tranquila ultimamente, eu não ando mais brigando. Mas, enfim,
Mas a fala dele sobre o SUSP é um exemplo importante disso, né? Do como, mesmo querendo dar um passo num ato normativo, quer dizer, mesmo a Constituição também inadequada, a gente tenta fazer o possível com uma lei, né, que tem lá uma série de defeitos, acho que ninguém defende integralmente o texto final da lei, né? E como ainda assim esse passo é um passo que morre, né? E aí sim, retomando a fala do Marco Aurélio, no sentido de como a gente chega nesse paradoxo, me parece muito diferente da área de segurança em relação a todas as outras áreas, que nas outras áreas a gente sabia que o governo federal não ia fazer nada mesmo, porque ele nunca propôs nada mesmo, né, no atual governo. Mas na área de segurança foi a pauta, foi o assunto, né, foi o assunto da eleição. Se ele ganhou essa eleição, foi como sendo o candidato da segurança pública, né, que aprender e arrebentar, traduzindo aí em miúdos as demais as falas gerais do atual presidente da República. E é nessa área, né, a exemplo das outras, que ele não tem rigorosamente nada para mostrar. Né, ele não tem nada para mostrar do ponto de vista mínimo de implementação do SUSP, quer dizer, uma tentativa ali de se criar um sistema, de se reorganizar o fundo, de dar fonte de financiamento para esse fundo. A gente tem, como disse o ministro Jung, um plano que é engavetado, que agora, recentemente, quase no fim do governo, é substituído por um novo que é burocrático, que deixa de lado questões importantes, pelas quais, inclusive, o Brasil vem respondendo perante os órgãos internacionais. Né? A gente tem uma questão de agora ter um mecanismo de financiamento do fundo, mas que também não vira realidade. Na prática, o fundo também continua sofrendo com alguns tipos de financiamento. A gente tem um Conselho Nacional de Segurança Pública que simplesmente não existe, não se reuniu uma, duas vezes burocraticamente, ninguém ouviu dizer, ninguém sabe direito também o que faz, quem participa. Né? Então, quer dizer, o pouco de avanço que a gente conseguiu fazer numa lógica incremental, e acho que é isso que o artigo vai mostrar um pouquinho, né, quando ele vai trazendo, resgatando os planos, inclusive trazendo um elemento que me parece interessante, que é assim, tem permanências e tem alterações nos planos, mas algumas coisas deixam de aparecer nos planos não porque deixaram de ser importantes, né, mas porque, de alguma forma, se transformam em políticas que vão sendo implementadas pelo Estado e perdem o protagonismo programático, né, nos planos e nas políticas formalizadas de segurança pública. Mas se a gente tem uma lógica, de alguma forma, incremental, né, a partir do governo Fernando Henrique até o final do governo Dilma, e de uma forma diferente, mas muito contundente, também no governo Michel Temer, né, é impressionante como é muito fácil, de alguma forma, não só acabar com essa lógica, como, ao contrário, regredir fortemente. Eu tive a oportunidade recentemente de participar de uma audiência na Câmara dos Deputados sobre o relatório A Revisão Periódica Universal, que é um mecanismo da ONU de revisão da situação dos direitos humanos nos países membros, e o relatório feito pelo Congresso, pelo Observatório do RPU do Congresso, não foi pela sociedade civil, o próprio Congresso. Né? Ele faz um relatório preliminar em que ele vai classificar as recomendações ali como sendo isso avançou, isso está em andamento, isso piorou, isso retrocedeu. E aí tem símbolozinho, né? Joinha, xizinho, né? Dedinho para baixo, enfim, tem lá uns desenhinhos para dizer, e não tem nenhum avanço. 100% das recomendações feitas pelos países membros da ONU no processo de revisão periódica universal ou retrocederam, né, ou estão parados. Né? A melhor situação é só não ter avançado. E aí, para mim, menos do que uma conclusão ou uma sugestão, eu acho que fica uma dúvida, né? Uma questão mesmo que eu acho que a gente, de alguma forma, vai ter que resolver, que é bom. Mas no incremental, a gente já viu que não dá muito, né? Seja porque vem um governo maluco desse e volta tudo a perder, né? Seja porque a gente mantém estruturas que, como eu disse, de uma forma quase unânime, são consideradas ruins e não funcionais, né? Mas, simultaneamente, como a gente faz quando a gente tem esse outro dado de realidade, de que a chance do Congresso fazer uma reforma estruturante importante na segurança é nenhuma, e eu diria mais, né? Que se eventualmente a gente tentar isso, a chance de ficar pior do que já está também é algo que a gente tem que considerar. Então, eu tenho que de alguma forma, dizer isso como uma angústia que me vem, né? E acho que junto dessa angústia que me vem, aí para finalizar, porque eu falei que eu seria breve, é a angústia relacionada, sim, ao processo eleitoral que a gente vai enfrentar no próximo ano, né? Me parece que assim como a gente tem um processo, de alguma
forma de uma grande costura nacional, no sentido de diversas forças políticas tentarem olhar e falar como é que a gente barra conjuntamente os retrocessos pelos quais o país vem passando nesses últimos 3 anos, como é que a gente vai ter, ou qual vai ser o discurso que a gente vai ter para a segurança pública? Como é que a gente vai, ao mesmo tempo que bancar as nossas bandeiras caras e importantes de proteção de direitos humanos, de garantia de direitos, e simultaneamente, acho que talvez tenha sido um pouco nessa linha que o ministro Tarso Genro quis trazer, dar a resposta concreta ali para a dona Maria que está ali na quebrada e que não quer garantismo, ela quer a solução para o problema dela para ontem, E isso, muitas vezes, é onde a gente, de alguma forma, também se enrosca, Quando a resposta é a solução imediata, que muitas vezes é demandada pela sociedade, é uma solução dura, é uma solução policial, não dá para dizer, não dá para falar muito, inclusive, imagino, ministro, acho que o senhor concorde, não dá para falar muito nem da ideia da segurança com cidadania, Porque o que se quer é isso, é a polícia passando lá, A viatura circulando, é o bandido preso, E como é que a gente, de alguma forma, vai conseguir, em termos de uma força de esquerda, de centro-esquerda, responder a isso no processo eleitoral do ano que vem. Então, enfim, eu queria muito que que o Renato depois dissesse para os nossos participantes como é que tem acesso ao livro, era legal, para as pessoas poderem comprar, acessar. Eu também não sei o que falar sobre isso, mas acho que vale a pena ler. Acho que é uma história inacabada que vai ficar inacabada por bastante tempo ainda. Meu medo maior é que ela sequer avance, mas acho que mais do que trazer respostas era compartilhar com vocês essas inquietações que, por vezes, me tomam aqui. Obrigada. Obrigado, Isabel. Sem dúvida não dá para ser otimista, mas eu acho que a gente não pode desistir, e a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre isso, mas a gente concorda bastante. Aproveitando para fazer a propaganda, o livro está disponível no site da editora da FGV, que foi quem editou a publicação, e também nas livrarias, nos portais. Olha lá, o Marco está mostrando a capa. Vou passar para ele já, e aí ele complementa a propaganda. Não, eu acho que o livro em si, ele faz assim uma provocação para os autores para fazerem uma reflexão crítica sobre o que eles viveram, sobre o que eles pensaram. Ali nós temos, assim, como a Isabel acabou de falar, são 3 ministros, assim, então é um livro que ele é possante nesses termos, porque existe uma vivência, um mergulho de fato no tema, não só na reflexão crítica que é própria da academia, mas também na operação das políticas que ocorreram. E aí eu quero fazer um gancho a partir do que Isabel falou, que eu acho muito interessante, e também o que o ministro Tarso falou. Se a gente olhar historicamente assim, o Estado brasileiro, com todos os problemas, falhas, defeitos, enfim, não vou nem me alongar aqui, não teria nem tempo nem espaço para isso, mas também não é só erros. O Estado brasileiro teve êxitos, logrou a estrutura nacional territorial ser mantida, em alguns momentos limite respondeu, algumas construções foram possíveis em termos de políticas, etc., mas sempre no limite de quando era insuportável. A minha questão é a seguinte: eu olho hoje para o quadro que a gente vive e existe umas 2 ou 3, digamos, umas 3 ou 4 áreas que são absolutamente centrais para que o Estado brasileiro avance e se mantenha, digamos assim, o país avance e continue sua trajetória como nação nesse século que a gente adentrou. Certamente, segurança é um desses pontos, a minha pergunta, assim, o que eu queria passar assim, para ouvir um pouco ainda que pareça que não há uma solução, digamos assim, na próxima, haveria hipoteticamente uma solução
num próximo congresso, etc. Mas o fato é que essa construção inacabada ela pode permanecer inacabada. Existe espaço histórico para permanecer inacabada, ou seja, o que está em jogo se ela continuar inacabada? Porque isso tem um desafio à própria existência e estruturação do Estado brasileiro. Assim, tem uma questão que eu acho que é muito mais de fundo até, né? E é curioso, porque a gente teve políticas de segurança que foram estruturadas, o PRONASS foi estruturado, foi construído pela esquerda, depois ele foi assim, extinto num governo de esquerda, né? Depois a gente teve um governo de centro, que, com o ministro Raul Jungmann, criou também um outro projeto. O centro político fez isso de alguma forma também. E agora a direita, que fez toda uma campanha em cima da segurança, de uma forma avessa, digamos assim, ao que quem escreveu esse livro pensa, mas, bem ou mal, isso era um componente importante, nada propôs. Mas a questão é a seguinte: a gente tem condição de continuar como nação o nosso processo civilizatório, a nossa construção nacional, e aí national building mesmo, estou falando, é possível se a gente não resolver essa questão? Isso é adiável? É isso que eu queria deixar para vocês fazerem uma reflexão aqui. Obrigado, Marco. E, sem dúvida, é uma provocação muito importante, ou seja, uma perspectiva de reforma, de fazer com que essa história mude, portanto, a gente conte outra história, está fora do horizonte por uma série de condicionantes que são conjunturais, mas que são estruturais. No livro, Marco, acho que a gente lembra bem, uma das questões que na entrevista do ministro Jobim, que não pôde estar com a gente aqui hoje, mas ele chama muito a atenção da dificuldade que o Constituinte de 87 teve de pautar o tema da segurança pública. E o tema acabou entrando meio que numa usos e costumes que reforçou a arquitetura institucional desenhada em 1969, na Constituição de 69, no Decreto-Lei 667, que meio que tensionou, que criou o aparato atual das polícias, o formato atual das polícias. E acho que uma das coisas que a Isabel chamou a atenção, que eu queria voltar e provocar, inclusive aproveitar aqui algumas das perguntas, é que esse aparato ele é tão forte que agora, nessa pesquisa, nessa escuta que nós vamos apresentar, mas também no material que está no livro sobre as eleições dos policiais, os 25 mil candidaturas desde 2010 para cá de policiais para cargos eletivos, nós temos algumas questões que precisam ser chamadas muito atenção nesse processo. Porque, de um lado, a gente tem eu acho que entre os planos, o PRONASSE foi aquele que mais conseguiu ver o policial como sujeito de direitos, e aí tem todo o processo da construção de uma abordagem, mas também, quando a gente olha a arquitetura, o livro vai mostrar que tem situações onde, ao contrário de que qualquer outro cidadão, o policial tem uma zona de sombra entre duas esferas fundamentais da vida pública, que é a polícia e a política, que ele tem um benefício. Um gestor, um ministro, um secretário, caso seja candidato, queira ser candidato, ele precisa se afastar em abril, por exemplo, do cargo. O policial não precisa se afastar. Ele só precisa fazê-lo em agosto, setembro, na véspera da convenção partidária, aí ele se filia, é indicado e concorre. E aí, se ele não for eleito, ele volta. Então, as regras que valem para os policiais são formalmente mais benéficas do que as regras que valem para qualquer outro cidadão. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Países de democracias consolidadas, como o Reino Unido, proíbem taxativamente a participação de policiais da ativa na vida político-partidária. O próprio Estados Unidos, de polícias, das 17 mil polícias que existem, as polícias que recebem recursos federais não podem, precisam ter regulamentos que vedam isso.
Então, uma questão muito mais complexa que o ministro Tarso chamou atenção, que o ministro Jungmann também chamou atenção, de como que a gente constrói essa agenda, e essa agenda acaba se transformando e vai reforçando muitas vezes questões. Nessa outra pesquisa que a gente está divulgando, numa análise muito concreta, o impulso de mudança que foi construído ali em torno da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, em torno do PRONASSE, em torno dos projetos que tentavam mudar um pouco o denominador de segurança nacional para segurança cidadã, como disse o ministro Tarso Genro, e que em 2014 fez com que os policiais achassem, acreditassem numa mudança, numa reforma, agora, esse ano, a aposta dos próprios policiais, 9.000 policiais ouvidos, é que o modelo que forma uma escala psicométrica, ou seja, estatisticamente representativa, é o militarismo. É a militarização da segurança pública, que é o sistema de ideias que organiza toda a lógica da segurança. Mesmo as carreiras civis, o sistema que, em termos estatísticos, né, monta a forma de organizar o sistema é a militarização. E aí a gente tem que ter qual é o ambiente de reforma. E o livro vai mostrar por que esse ambiente ele vai se dissipando, porque são várias as questões fundamentais de governança, de arquitetura institucional, que aí, concordando com o ministro Tarso, o ministro Jungmann precisou sair, é que a gente não pode pensar só como grandes reformas estruturantes, mas a gente também tem que pensar no sentido de mudança, tem que ter uma teoria de mudança por trás para poder dar sentido que não seja reforçar mais do mesmo. E aí, queria, para fazer, a gente já está caminhando para o final, vai dar tempo de fazer uma rodada de perguntas, eu queria sintetizar algumas aqui, e eu queria passar um pouco a bola para o ministro Tarso e para a Isabel, duas perguntas, eu vou juntar algumas aqui, do Vinícius Rodrigues de Alcântara Silva, do Dogenildo Rodrigues de Lima e do Antônio José Almeida de Moraes. Eu acho que todos eles estão remetendo a um debate sobre, de um lado, que o Vinícius ele é contra a quarentena policial que foi aprovada no Código Eleitoral, mas concorda que há excessos que precisam ser resolvidos. Então, a ideia é como é que a pauta histórica, se o próprio ministro Jobim, no livro, diz que segurança não é um tema que foi priorizado na Constituinte, depois agora na Constituição, como é que as pautas históricas e as demandas dos profissionais da segurança pública, que estão ali no artigo 144, podem ser resolvidas num ambiente, num contexto de mudança, seja ela incremental ou de reforma. Acho que essa é uma pergunta importante que eu faço ao ministro Tarso Genro, de que, assim, que horizonte a gente pode ter em termos de um projeto, de uma construção. E aí, para a Isabel, eu passo a questão que o Dogenildo lembra que a lei do SUSP, ela é positiva, por um lado, mas ela tenta regulamentar o parágrafo 7º do artigo 144, mas ela não o faz na ideia de eficiência das instituições de segurança. E aí o Antônio Moraes remete a uma importância de uma lei orgânica nacional para os órgãos de segurança pública. Aí, importante um debate que deve acontecer nas próximas semanas no Congresso Nacional das Leis Orgânicas. Então, queria fazer eu juntei perguntas para que aí, na sequência, a gente possa fazer um encerramento e apresentar aqui a arte que o Rangel está montando para a gente. E aí a gente, enfim, convida a todos a terem acesso ao livro, porque ele está muito interessante. Ministro. Eu sou da opinião que se pode fazer e fazer muito. Poucos projetos consistentes que sejam enunciadores de uma estratégia. Isso é possível fazer sem qualquer tipo de reforma estrutural, qualquer tipo de reforma constitucional que seria apropriado, evidentemente, para mudanças mais profundas que nós precisamos fazer. Acho que, como salientou o Marco Aurélio, não se pode recuar
e não se pode perder a oportunidade histórica, inclusive, de, se tivermos um presidente republicano, democrático, de implementar medidas ousadas na questão da segurança pública. Eu vou citar ou mencionar algumas delas que, na minha opinião, elas são, ao mesmo tempo, passíveis de serem aplicadas dentro da estrutura constitucional atual, mas que já apontam para uma outra situação, diz respeito até à questão da carreira única dos policiais, dos concursos unificados dentro de cada polícia, para promoções de mérito e antiguidade serem combinadas com acesso mais democrático aos altos escalões das polícias. Né? Eu me refiro, por exemplo, a um fortíssimo programa de apoio à saúde mental dos policiais. Isso seria um elemento essencial para recuperar a relação da polícia com o Estado brasileiro. Isso pode ser feito por dentro do sistema público de saúde em relações conveniadas com os estados e com os municípios. Mas não é um programinha experimental, um programa massivo, né? Que compreenda que os policiais sintam que eles são policiais de um Estado que se preocupa com ele como ser humano, com a sua família, consequentemente. Em segundo lugar, o emprego obrigatório de programas relacionados com o uso progressivo da força nas polícias militares, enquanto não forem estabelecidas mudanças estruturais na própria polícia militar, que no limite é a sua desmilitarização e a sua desvinculação do comando das Forças Armadas. Isso aí exige uma potência política que, na minha opinião, não teremos no próximo período. A obrigatoriedade para recebimento de verbas públicas para aplicação de programas locais conveniados com as prefeituras, com os municípios, a obrigatoriedade da constituição de gabinetes integrados de segurança pública, que serão fiadores dos projetos a serem aplicados naquela região, como, por exemplo, projetos de policiamento de proximidade ou policiamento comunitário, como queiram falar, e também projetos relacionados com as questões de gênero, como os programas das Patrulhas Maria da Penha, que foi uma experiência que nós fizemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, no meu governo, e que recebeu prêmios internacionais e hoje tem aplicação universal em todo o país. A luta contra o armamentismo, fazer um grande debate nacional promovido pelo Estado Nacional Brasileiro, envolvendo a sociedade civil, os estados, para um programa não de desarmamento propriamente dito, que não é uma coisa sentida pela sociedade. A sociedade quer estar armada para se proteger dos bandidos, né? Mas é contra o espírito armamentista que gera a visão miliciana de segurança pública, que leva conforto a determinados setores da sociedade que não conhecem a presença do Estado. Portanto, programas que geram a produção de uma nova subjetividade democrática cidadã relacionada com o projeto democrático nosso, que está bem conformado normativamente, né? Não quer dizer que não tem que mudar alguma coisa, mas que está bem conformado normativamente na Constituição de 88. São programas como esse, além de mais 2 ou 3 que poderiam ser mencionados, que deveriam ser aprovados, né, como uma norma programática regulando determinados artigos da Constituição, por maioria simples no Congresso Nacional, como nós aprovamos o PRONASSE, que teve praticamente unanimidade dos votos. Veja como não é impossível, né, num Congresso que não era muito diferente desse que está aí, né, mas que foi feito através de um árduo diálogo com todas as bancadas, sem nenhum tipo de preconceito,
até de escutar determinadas propostas que eram feitas naquele momento pela oposição para poder valorizar a sua participação. Então, eu acho que isso é possível de ser feito. E isso encaminharia uma visão estratégica inicial e iniciaria, a partir do Estado, o Estado teria que priorizar a questão da segurança pública, tá? Uma nova subjetividade coletiva democrática a respeito da segurança. Porque o senso comum que nós conhecemos na população é que bandido bom é bandido morto. Esse é o senso comum. Tá? Quem diz ao contrário está romanceando, não é verdade. É verdade que, sim, a população recebendo explicações, tendo uma relação com a polícia que é qualificada, vendo a polícia atuar, né, no seu meio de uma maneira, né, em que o uso da força seja programado através de uma presença policial ostensiva, negociada, inclusive, com as organizações comunitárias, nós vamos conseguir romper essa barreira. Então, eu acho que é possível, eu acho que deve ser feito, e acho que a própria FGV, né, tem um elenco de dados extraordinariamente importantes, como o do Bolsa Formação, por exemplo, né, onde nós instituímos um elenco enorme de cursos que se irradiaram por todo o Brasil e envolveram 173 mil policiais, né, que passaram por esses cursos, e seguramente nós podemos dizer com autoridade isso, em torno de 150 mil participaram mesmo dos cursos. É claro que sempre entra, né, pessoas para ganhar dinheiro, que botam para ganhar um recurso da Bolsa, e que botam outras pessoas para responder. Mas isso é natural. É como vigaristas que entram no Bolsa Família, vereadores que vão lá buscar um troquinho, né, com atividades ilegais. Isso, lamentavelmente, faz parte da vida democrática. As pessoas que fazem isso no Estado de Direito Democrático não são fuziladas, né? Os mais baixos índices de criminalidade que ocorreram na história da humanidade, né, nos países modernos, foi na época do Stalin e na época do Hitler. Por quê? Porque o Estado monopolizou o delito. Então, ele poderia fazer o que fosse necessário dentro do monopólio que tinha, das atividades, né, delitosas, das manifestações de violência contra a cidadania, eram ocupados pelo Estado. Então, não deixou a sociedade civil, né, expandir a criminalidade porque ele monopolizava isso. Agora, no Estado Democrático de Direito é diferente, né? Esses projetos são acompanhados de deformidades que, às vezes, inclusive, geram nas pessoas a ilusão da sua inutilidade. Então, eu acho que é possível e acho que, se nós desistirmos desse percurso, eu acho que nós vamos ter um final. A democracia no Brasil vai acabar não com um estrondo, mas com um gemido, como diria o Thomas Eliot a respeito da bomba atômica, né? Então, é isso aí que eu quero deixar para vocês, e deixar meu abraço, pedir licença aqui para mim e cumprir outras tarefas no momento e me colocar à disposição para a gente continuar essa conversa. Um grande abraço a vocês. Obrigado, ministro. Passar aqui rapidinho para a resposta final da Isabel, e aí a gente encerra. Acho que só um comentário rápido, né? O começo da discussão no chat era a ausência de regulamentação, até que ponto a lei do SUSP regulamentou o parágrafo 7º do 144. Eu acompanhei no Executivo a confecção do projeto de lei do SUSP, né? E, de fato, ele é um projeto que tem muitas falhas, né? Num primeiro momento, porque ele é um projeto que acabou tendo como grande lógica muito mais institucionalizar políticas e projetos que já eram desenvolvidos pela Senasp sem ter uma disciplina legal organizada, do que, de fato, pensar um sistema como se pensou o SUS, por exemplo, ou o próprio SUAS, né? E, num segundo momento, quando o projeto vem para ser apresentado para o Congresso Nacional, eu me lembro que eu estava lá, eu era diretora, ele vem como uma coisa assim, ó, até amanhã, só disse que é um absurdo, não dá para rediscutir. E aí você fala, tá bom, né? O que você vai falar? Não tem muito o que você fala. E aí o projeto foi assim. Isso tudo para dizer que, de fato, em que pese que ele é um avanço, né, ele traz um sistema minimamente articulado, organizado, pensando a integração, seja vertical, seja horizontal, pensando a questão do financiamento, ele é um projeto falho, né? Ele deixa de falar questões que são muito fundamentais, inclusive conceitos
que são conceitos fundamentais e que a gente não tem definidos em canto nenhum. Acho, sim, como disse o colega, agora eu me esqueci o nome, a respeito das leis orgânicas, que está mais do que na hora da gente discutir, sim, e ter essas leis orgânicas das forças policiais. O que me assusta no momento atual é como as discussões das leis orgânicas estão sendo feitas, dissociadas de qualquer forma de participação social, até pelo menos esse momento, né? A gente vai ter um processo de rediscussão, possivelmente agora em novembro, mas o que aconteceu, e acho que quando vem aquela matéria do Estadão em janeiro, o olhar assustador para as leis orgânicas foi nesse sentido de que, poxa, mas isso estava sendo discutido e ninguém sabia que estava sendo discutido, quem é que estava participando dessa discussão, que não as próprias associações, né? E segurança pública é um assunto importante demais na vida de todo mundo para a discussão ficar restrita a alguns autores. Mas mais do que essa questão da restrição em si da discussão, eu acho que o que me assusta é como ela também é uma discussão de leis orgânicas feita em apartadas, né? Quer dizer, então, a lei orgânica da Polícia Civil está sendo feita por associações de policiais civis, muitas vezes, inclusive, sem sequer ter participação de associações de peritos. É só um exemplo, né? A lei orgânica da Polícia Militar está sendo feita por associações da Polícia Militar. Ninguém está pensando ou como essas coisas têm que dialogar, né? Ou como essas coisas vão dialogar com o sistema de segurança pública como um todo e com a governança do sistema como um todo. Então, os projetos que a gente conhece, né, que já foram tornados públicos ou que minimamente já circularam, são projetos que colocam essa situação, né? Que é sim, se a gente passou da hora da gente organizar as corporações da segurança pública com a lei nacional, mas, por outro lado, não é com discussões fechadas de clubinho ou 7 chaves que a gente vai conseguir avançar, né? Então, acho que era essa, Renato, a fala geral sobre esses 2 temas. Obrigado, Isabel. E para encerrar, então, eu queria pedir para o Rangel mostrar um pouco o trabalho de visualização gráfica do que foi nosso debate. Cara, Renato, vocês estão visualizando aí? Sim, estamos sim. Tá, um pouquinho da síntese, né? Os blocos ali desde das primeiras falas dos ministros, aqui um pouco sobre o sistema carcerário, sobre a questão das drogas, e aqui toda, né, a discussão depois sobre o sistema de segurança pública. Enfim, está um pouco agrupado por temas, não por falas, e aí todo o público vai ter isso disponível depois no site, depois da revisão. Gente, muitíssimo obrigado pela participação até agora. Vou pedir para interromper o compartilhamento. Vou fazer propaganda mais uma vez aqui, para que vocês possam ter acesso pela editora da FGV ou por qualquer livraria que vocês tenham acesso. Agradecer a parceria do Marco, foi realmente importante, ao apoio, enfim, ao financiamento que a Fundação Getúlio Vargas deu ao projeto, acreditou no projeto, e incentivou de uma forma, inclusive, que o viabilizou. Então, é importante a gente chamar atenção para esse olhar, que foi um olhar que extrapola bastante a ideia de, sim, mais só um produto. Muito pelo contrário, a gente quer dar uma contribuição para o debate. Como disse o ministro Jungmann, é uma contribuição entre várias, mas é a ideia de fazer um balanço que não existia. Então, muitíssimo obrigado, boa noite a todas, a todos. Marco, muito obrigado, Isabel, e a todos que nos assistiram. Eu sou Marcos Veras e quero te convidar para espalhar uma mensagem muito importante que eu e a Uber queremos compartilhar. Preparado? Então vamos lá. Eu quero que você feche os olhos. Agora imagina que você está tranquilamente dentro do seu Uber quando de repente o cirurgião atravessa uma rua correndo com um bisturi na mão. Absurda a cena, né? Mas agora me diz, quando você imaginou esse cirurgião, ele era branco ou negro? Aposto que você imaginou um branco. Eu sei porque eu imaginei, e isso sim é absurdo. E é por isso que eu estou aqui, junto com a Uber, para te explicar por que isso acontece. Calma, não sai daí. Vai dizer que você não está curioso para saber por que você imaginou um cirurgião branco? Lembra daquele personagem médico bonitão da novela? Ele era o quê? Branco. E o médico dos filmes, das séries, das reportagens? Branco, branco, branco. Essa imagem foi repetida tantas vezes desde que nascemos que quando a gente pensa em médico, advogado, cientista, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, da pessoa branca. Opa, segura aí, Marcos. Eu sou a Negrali e essa é a minha deixa para entrar na sua mente.
Branco visualiza branco, mas já parou pra pensar que até mesmo pessoas negras visualizam o cirurgião branco? Mas eu vou ainda mais longe, ou melhor, mais perto, da ficção pra vida real. Levanta a mão comigo. Agora baixe um dedo para cada frase que você concordar. Já fui atendido por pelo menos 3 médicas ou médicos negros. Aquele restaurante chique que vou em ocasiões especiais está sempre cheio de clientes negros. O chefão da empresa em que trabalho é uma pessoa negra. Ainda acho que eu tô exagerando? Exagero é ter que dar mais exemplos de racismo em pleno 2021. Eu e muitas outras pessoas negras temos uma coleção de frases racistas que já escutamos por aí. Por exemplo, e esse carrão aí, hein? É seu mesmo? Nossa. E esse seu cabelo? Posso pegar? Diferentão, né? Exótico. Como que lava? Você não é tão escura assim. Você tá mais pra morena, né? E você tá mais pra racista. Essas atitudes estão tão presentes em nosso dia a dia que muitas vezes reproduzimos sem nem pensar. E quando a gente reproduz esse comportamento, geração após geração, a gente contribui para um ciclo infinito causado pelo racismo estrutural. Sim, eu, você, todo mundo, mesmo que não faça parte da sua realidade, o racismo existe. E nós, pessoas brancas, temos um dever e a responsabilidade de nos posicionar sobre o assunto. Ouça e repare mais nas coisas que acontecem ao seu redor. E lembre-se que nossas atitudes impactam na vida de outras pessoas. Por isso, sempre que presenciar ou vivenciar uma situação de racismo, denuncie. Racismo é crime. Tanto fora quanto dentro da Uber. Para reportar um incidente no app, é só acessar a opção Suas Viagens, clicar na viagem específica e no menu Ajuda, escolher Reportar um problema de segurança e depois Reportar racismo. Repense suas atitudes racistas. Continue a mudança em t.uber.com/racismo. Nascemos de uma mulher forte. Ela inspira o mundo que queremos construir. De mulheres seguras e donas de si. Determinadas, elas são capazes de iluminar famílias, comunidades. Nosso desafio é eliminar barreiras. Formamos uma teia para apoiar, abraçar, libertar. Para lado a lado, redesenhar sonhos, abrir possibilidades, transformar vidas.